Nós nos deparamos hoje, no jornal Valor Econômico, com mais uma matéria que comprova bem como o nosso país está totalmente rendido ao rentismo. Nós temos aí a taxa Selic no seu mais baixo patamar na história, 6,5%. Em compensação, os bancos estão aumentando tanto a taxa para as empresas quanto para as famílias. Nós temos aí o que como resultante? A elevação do spread a níveis nunca vistos antes. Ou seja, o lucro dos bancos só faz aumentar. Porque se a Selic basicamente remunera a poupança das famílias e um pouco investimento que algumas empresas venham a ter em capital financeiro, por outro lado, quando as empresas e as famílias precisam de uma linha de crédito, elas pagam, se for crédito rotativo, acima de 300% ao ano. Se for cartão de crédito, perto de 400%. Se for uma empresa medianamente situada, uma taxa média entre 30% e 40%. Então, o que nós estamos vendo é que todas as matérias que aqui votamos, dizendo que tem a premissa de baixar a taxa de juros, na verdade só tem servido para aumentar a lucratividade e reduzir riscos. Alguns anos atrás, nós aprovamos empréstimo consignado. Empréstimo consignado, em tese, não existe risco para a instituição financeira. Agora, nós vemos que apesar da redução da Selic, até o empréstimo consignado também tem aumentado as suas taxas. Isso é uma perversidade com o Brasil. O Brasil precisa voltar a crescer e só vai voltar a crescer se nós investirmos em capital produtivo, se nós investirmos no crescimento do nosso país. A revista Exame registrou recentemente que no ano de 2017 foi o mais baixo patamar de investimentos em relação ao PIB, 1,4%, que dá pouco mais de 80 bilhões de reais. É por isso que a gente está estagnado, porque os bancos, em vez de direcionar o seu capital para emprestar a empresas, preferem, evidentemente, aplicar cada vez mais em um rentismo, aplicar cada vez mais no estrangulamento do capital produtivo do nosso país, e o nosso país fica estagnado. Temos dificuldades em votar esse cadastro positivo, não é por outra coisa, é por conta de que nós não sabemos se o texto, da maneira que está, realmente vai servir para baixar os juros para a ponta ou apenas para reduzir mais ainda os riscos para os bancos que já ganham valores estratosféricos, e que, quanto a economia do Brasil se estagna, os bancos cada vez mais lucram e, consequentemente, as empresas produtivas fecham, as famílias se endividam, e nós não temos aqui um caminho que não seja, primeiramente, fazermos uma auditoria dessa dívida pública, fazermos algo que em vários países reduziu a dívida a patamares exequíveis e que puniu exemplarmente quem foram os causadores de desajustes na política econômica do país. E o Brasil congela teto de gastos, congela tetos de gastos na área social, como fizemos com a PEC 55, em compensação não congelamos desembolsos com juros ou com a amortização da dívida, e com isso quase 51% do orçamento da União é destinado a juros e amortização da dívida, enquanto pouco mais de 20% vão para investimentos e para remuneração de custeio. Nós temos que dar um basta nisso tudo. Não temos absoluta esperança que esse atual governo venha fazer algo que seja benéfico para o trabalhador brasileiro e sequer para o capital produtivo do nosso país. O Brasil precisa voltar a investir. O Brasil precisa, para ter patamares de investimento a nível de 2013, precisa pelo menos acrescentar em seu orçamento 250 bilhões de reais adicionais de investimento, mas não temos esperança que esse governo vai fazer. Por isso, senhor presidente, que nós vamos do PDT, sem compromisso com o mérito, não vamos entrar em obstrução, mas só vamos orientar
não a urgência, para que nós possamos realmente refletir mais sobre projetos que hoje só dizem respeito a beneficiar o capital especulativo do nosso país.